Olá, boa noite, eu sou a Kaline, eu tô aqui com meu irmão, o Richard, e estamos aqui para parte 2 do Testemunhos para a Glória de Deus. Antes de começarmos, eu queria convidar vocês para estar orando junto com a gente, né? Para que esse testemunho venha edificar, venha te abençoar, para Deus falar com você e que tudo seja para a glória de Deus. Então vamos lá, vamos fechar os olhos aí e entrar em oração, falar com o nosso Pai. Soberano Deus, nosso eterno Pai, nos colocamos em sua presença para colocar esse momento especial em suas mãos. Te pedimos que abençoe as vidas que nos acompanham, que te pedimos que você venha falar com as pessoas que estão assistindo esse testemunho, que edifique vidas, que mude, que abençoe. Fala com as pessoas, Senhor, que seja um momento muito especial e marcante para as pessoas e que esse testemunho possa ajudar vidas. Não permita que o inimigo nos atrapalhe, não permita que o inimigo atrapalhe as vidas que estarão ouvindo esse testemunho. Nos blinda, nos protege de toda seta, de todo o agir do inimigo. Assim te pedimos, amém. Amém. Então, Deus me deu uma leitura lá em Isaías 40, capítulo 40, no caso, versículo 27 ao 31. 40, 27 até o 31. Aí eu marquei aqui, vou ler. Diz assim: Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. É uma palavra muito bonita que nos inspira a confiar em Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, da leitura da Bíblia, para vocês refletirem. E vamos ao testemunho de hoje, né? São 2 testemunhos que a gente vai gravar aqui. São testemunhos muito impactantes. Então vamos começar, nos conte. Bom, tem que começar pelo contexto, né? Então, são obviamente coisas que aconteceram comigo particular, mas tem bastante tempo. Uma delas é quando eu era criança, a outra já um pouco maior, mas vamos lá. No vídeo anterior, gente, ele contou o testemunho dele de quando a gente era criança e aconteceu algo com ele. Quem quiser conferir, tá aí no canal, o vídeo passado. Inclusive, para quem não viu, quem quiser ver, foi sobre a perda desse dedo que... Chega mais perto, assim. É isso que Deus fez crescer de novo. A unha tá até grande, que é pra ver que tem unha. Compara aí os dois. É diferente um do outro. E aí, vamos à história de hoje. Bom, na história, antes de contar, basicamente eu quero dizer aí que, independente de quem for assistir, não é obrigatório você acreditar ou não. É uma história particular, aconteceu comigo, eu só estou compartilhando algo que aconteceu comigo. Então não quero dizer que você não é obrigado a acreditar, mas se quiser acreditar, tamo junto, o que aconteceu comigo. Então, bom, na época, no primeiro sonho, eu era criança e já desde pequeno eu era muito atormentado por sonhos onde demônios vinham me perseguindo. Eu nem sabia o que era demônio, só era uma criatura envolta em vulto de preto lá, de fisionomia preta, como se fosse uma pessoa. E os sonhos eram sempre os mesmos estilos, sempre os mesmos modelos, o mesmo parâmetro de sonho. Sempre aparecia surgindo em algum local.
mas o sonho era sempre o mesmo princípio. Aparecia uma figura envolta em preto, e essa figura ficava me perseguindo, eu corria de medo na presença, e eu sentia um medo, uma sensação de morte, de que se eu fosse pego eu ia morrer, e eu tentava correr desesperado, e assim ia até que eu acordava várias vezes, chorava, perdia a noite de sonho, chegou um ponto que eu evitei até dormir, fiquei semanas sem dormir direito, dormia trocando o dia pela noite, porque eu tinha medo de dormir de noite, e aí estava começando a me fazer mal. Um belo momento eu cheguei pro meu pai, conversei com ele, falei: pai, contei para ele o que estava acontecendo, tem uns sonhos malucos, tá aparecendo. Você era criança? Eu não sei, eu tinha uns 8 para 10 anos por aí. Eu cheguei para ele: pai, eu tenho sido perturbado de noite, uns sonhos estranhos. Aí meu pai pegou a Bíblia, leu uns versículos, umas passagens, nem lembro qual passagem que era, eu sei que ele orou para mim. E aí depois disso, conversando, ele falou: filho, eu orei, repreendi, o que eu podia fazer, eu fiz. Agora é com você e Deus. Você vai chegar no seu quarto de noite, você vai orar, conversa com Deus, explica para ele o que está acontecendo, o que você tem passado, pede para ele a sua ajuda, com fé, ele pode te ajudar, confia nele. E aí chegou de noite, eu nunca tinha feito isso daquela forma, eu peguei a Bíblia, li, chorando eu me ajoelhei, orei, fiquei acho que um bom tempo, acho que coisa de para mais de 40 minutos, uma hora de oração, conversando. Foi uma oração, assim, não foi nem padrão, foi uma conversa mesmo, individual com Deus. Que eu tava com muita, como eu posso dizer, muito cansaço, raiva daquele ser que ficava me perseguindo, uma raiva inexplicável, e indignação, não aceitava aquilo, tava desesperado, literalmente, né? E aí eu lembro uma parte da oração que foi uma conversa, né? Eu falei: Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que é isso, mas o Senhor tem visto, com certeza, porque o Senhor é Deus. Se o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor tem visto. Eu estou sendo atormentado por não sei nem o que é, Deus. Eu não estou dormindo direito, eu estou ruim, eu estou me atrapalhando todo, não consigo nem descrever, Deus, de tão ruim que eu tô tomando remédio, tudo, já tenho meus problemas de saúde, e ainda mais isso, eu não sei nem o que é, Deus. Pra quem não sabe, meu irmão ele tem um problema na coluna. Eu tenho um problema de coluna que é complicado, tá em investigação, mas só para ter uma ideia, o próprio ortopedista falou que já fugiu da capacidade dele, eu tenho que ir num especialista de cirurgião de coluna. E ele tem outros problemas de saúde. Basicamente eu sou testado numas provas muito boas aí, né? Pra não dizer de menos. E aí, na oração, voltando, eu tava conversando com Deus, eu falei: o Senhor sabe o que está acontecendo, eu tô muito ruim, eu não consigo, não aguento mais a sensação de morte, que eu tô sendo perseguido para ser morto, eu não sei nem porquê, não sei o que eu fiz, quem que é, o que eu tô passando, por que eu tô passando por isso. Por favor, Deus, me ajuda, o Senhor sabe, seja o que for, me dá uma resposta, Deus, eu quero saber o que é, por que está acontecendo isso, eu não aguento mais, para com isso, por favor, Deus. E aí, depois de muito tempo orando, eu cheguei à conclusão, amém. Deitei com medo pra caramba, pensando: não quero sonhar comigo, quero com aquela coisa de novo, eu quero ter paz, eu quero só dormir. Eu botei a cabeça, fechei o olho, com medo, dormi. E aí eu sonhei, o sonho começou de novo, numa cidade, exatamente como sempre, numa cidade, estava no meio de uma rua, vazia, nada, ninguém, dia, sol raiando. E aí bateu aquela sensação que eu estava sendo observado e uma morte, como se a morte estivesse chegando, próximo, cada vez mais perto. Ia ficando uma sensação terrível, mais e mais forte, mais perto. E aí eu comecei a correr, não aguentei, saí correndo. E eu corria rua em rua, virando esquina, correndo.
chegava numa área que era grama para todo lado, enorme, um gramado gigantesco. No meio desse gramado tinha uma única árvore enorme, muito grande, que eu olhava, perdia de vista para cima. Ela parecia que tocava o céu, de tão grande que era. A impressão que dava, né? Na verdade, eu nem sei se tocava mesmo, só a impressão, porque era muito alta. E uma árvore diferente, ela não tinha galhos, ramos para os lados, ela simplesmente tinha uma copa no topo, cheia de folhas, mas a base dela era bem reta, grande pra caramba, até o céu. E bom, eu cheguei na frente dessa árvore, eu fiz assim: quer saber de uma coisa? Chega. Tô cansado de correr, eu fiz oração, essa coisa tá vindo aí me pegar. Eu cansei, não vou mais correr. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, Deus. Eu não quero mais correr. Se essa coisa vai me pegar e vai me matar, que seja. Mas eu entrego as minhas vidas nas tuas mãos. Então, e quando eu terminei de falar isso, a criatura estava chegando perto com a mão esticada para me tocar. O dia virou noite na mesma hora, tudo escureceu. Trovões, relâmpagos, vento forte surgiram e o céu fechou completo e só se abriu um círculo acima dessa árvore gigantesca. E o demônio que estava atrás parou atrás de mim, olhando para cima com uma cena, assim, eu não via a aparência do rosto dele, mas o que eu pude sentir é que ele ficou com medo, aflito de alguma coisa que eu não sabia o que era. E ele olhou para cima e eu também olhei, e do céu, do meio do céu que se abriu, veio um fogo que caiu por cima da copa da árvore. Não consumia a árvore, e a árvore ficava em chamas, mas não destruía. E nisso surgiu uma voz que parecia um trovão, tremia tudo, botava um medo sinistro, e era uma voz que parecia que estava falando com autoridade, poder e assim, com raiva, indignado, com raiva. Ele falou: basta, e aí tremia tudo. O demônio travou, ficou parado, sem saber o que fazer, olhando. E aí a voz continuou falando: deixe-o em paz. No que ele falou isso, o demônio que estava atrás, ele simplesmente virou e saiu correndo do local, sumiu. Ele sumiu, saiu correndo, desapareceu. Ficou eu diante daquela árvore, eu caí de joelhos na hora, diante daquela árvore. Não conseguia nem olhar para cima, eu ficava com a cabeça baixa pensando: meu Deus, o que é isso? Eu estava fugindo de um demônio, agora chegou algo que parece ser infinitamente maior. A pressão que dava era uma pressão gigantesca, infinita. Dava desespero, temor, medo, agonia, que eu não sabia o que era, quem que era. Só sabia que falava numa autoridade e que até o demônio saiu correndo de medo, catando cavaco. E aí eu pensei: agora, se for para morrer, agora vai mesmo, porque disso aqui não escapa não. A pressão era gigantesca, era descomunal, era como se eu estivesse olhando para um ser infinito. E aí eu pensei: eu quero olhar, ver o que é, quem que é. E eu pensei assim, tentava levantar a cabeça, não conseguia. E aí na minha cabeça eu pensei: Deus, deixa eu olhar para ver. E aí quando eu falei isso na cabeça, pensando, eu olhei, consegui olhar. Eu olhei, quando eu olhei eu senti que bateu o olho cruzado. Eu olhei e ele olhou de volta, seja lá quem era. Eu naquela hora não sabia. E aí quando eu bati o olho eu falei: Deus, é você? E aí ele respondeu: sim, eu estou vendo você, eu estou te vendo, eu te escuto, eu posso ver você, sei quem você é, mas você está na minha presença? Ele me questionou, aí eu parei, pensei, olhei para baixo. Aí que eu olhei para cima, o fogo subiu de volta ao céu, o céu fechou, o dia voltou e acordei. Veio uma luz forte e acordei. Mas o detalhe interessante é, no momento em que eu cruzei o olho, eu olhei e eu senti que ele bateu o olho em mim, eu me senti nu na mesma hora, pelado, como se a roupa que eu tivesse vestida no sonho desaparecesse e eu tivesse pelado. Eu me senti como se eu fosse água cristalina.
literalmente como se ele estivesse olhando o todo, não o físico, mas além do físico. Eu senti como se alguém estivesse olhando tudo de mais privado em mim, como se eu tivesse exposto total. Não havia chance de eu tentar esconder qualquer coisa. A sensação que passava era: não adianta mentir. Se eu tentar falar qualquer coisa aqui, aquele ser sabe o que eu vou falar. A sensação que passava era essa, era tipo, é algo além da minha capacidade. Eu estou diante de algo que, se quisesse me destruir, era na hora. Em questão de pensamento dele, eu desaparecia. E o que você sentiu no olhar dele, assim? Então, diferente do demônio, quando o demônio estava me perseguindo, sempre aparecia, a sensação que eu tinha era de que tinha um ódio que era transmitido contra mim, um ódio, fúria, morte, e que queria me destroçar, queria acabar comigo da pior maneira possível. Mas esse ser, que eu acredito que era Deus, chegou e eu vi. A sensação que passou era sufocante, de um poder descomunal, fora de compreensão, não tem como medir. O demônio parecia que era uma formiga perto dele, de tão sinistro que era a diferença de comparação de poder que dava, da sensação. No momento em que eu estava com o demônio ali atrás ainda. O demônio estava ali atrás, a sensação era de morte. Mas quando chegou esse ser, aquela sensação de morte foi totalmente suprimida. Ele oprimiu aquela sensação. E o demônio saiu. Eu estava com essa nova sensação que chegou da presença desse ser que era descomunal, dava temor, medo, pavor. Eu sentia que, poxa, agora ferrou. Não tenho como esconder nada. Na hora que eu bati o olho eu senti isso, que eu tava, minha nossa, não tem como esconder nada desse ser. Esse ser aqui é fora de lógica. E aí quando eu pensei que, poxa, se ele quiser me matar, aí quando eu pensei isso veio uma sensação de paz, de amor. Quando eu olhei, ele cruzou o olho comigo, o olhar comigo, eu senti que ele viu através de mim o meu ser, e a sensação que eu tive foi que ele não queria me fazer mal, mas ele olhou para mim com um olhar de pena, de amor, de dó, de querer ajudar. E como você se sentiu quando você acordou? Senti muito fraco, fraqueza muito forte, não conseguia levantar da cama, parecia que eu estava exausto fisicamente e espiritualmente, como se eu tivesse sido sugado de energia. Fiquei um bom tempo na cama, não conseguia levantar. E quando você reagiu, o que você fez? Eu fiquei deitado sem acreditar, só olhando para cima, pensando no que ele tinha me questionado, me analisando, fazendo uma autoanálise, pensando. Um bom tempo, horas ali deitado. Isso eu acho que eu tinha acordado, eram umas 6 horas da manhã do sonho. Eu fiquei até umas 9 horas na cama deitado, pensando, orando, conversando com Deus e agradecendo, e ao mesmo tempo com medo, com temor e pavor de Deus, de tão poderoso que ele se mostrou ser, que até o próprio tempo respondia, a voz de trovão e tudo. Nunca pensei que veria algo do tipo em sonho. E a própria presença de Deus, eu posso dizer que, assim, é magnífica, mas eu posso dizer que é melhor estar preparado, se alguém quiser ver. Fascinante e ao mesmo tempo assustador. Você vai literalmente dar de cara com um ser que não tem explicação. Mas como que era a aparência dele? Você conseguiu ver? Não, porque a única coisa que eu senti ali foi, eu não podia ver ele, eu não tinha permissão. Mas o que você conseguiu ver quando você olhou pra cima? O fogo que estava em cima daquela árvore, que não consumia a árvore, ficava só queimando, mas não consumia. Mas você disse que você olhou pra ele. Eu olhei, eu tive a sensação de estar olhando nos olhos dele. A sensação que dá é de olhar e cruzar o olhar com alguém que está olhando de volta para você. Mas eu não via, não via. Eu só tinha a sensação de que estava olhando para ele e ele olhando para mim com o olhar dele. Interessante. Como se ele estivesse no meio daquele fogo. E o interessante é que tinha o fogo e acima, no céu aberto, que estavam os céus, dava para ver galáxias, estrelas, planetas, tudo, parecendo que estava rodeado de poder e glória, acompanhando ele, tudo acompanhava ele. E aí eu tive essa conversa impactante aí com ele e literalmente
Até hoje eu posso dizer que o demônio encontrou um oponente que nem ele quis saber, correu fora. E aí, depois, quando você tomou coragem e levantou, o que você fez? Quando você levantou da cama? Eu levantei, fui ainda pra cozinha andando. Eu nem lembro onde a gente morava na época, mas eu lembro que eu fui pra cozinha, sentei na cadeira, com aquele olhar perdido de quem não sabia, tava sem acreditar até agora. Aí eu sei que a mãe olhou pra mim e falou: "O que que foi, menino, que você tá aí com essa cara?" Aí eu contei pra ela o sonho. Aí ela: "Misericórdia, pronto." Aí depois ela chamou meu pai: "O que que o menino tá sonhando aí? Conta pro seu pai aí, vai." Aí eu contei pro pai, a gente orou, o pai chorou, a mãe chorou, todo mundo converteu também. Virou um culto. Já era todo mundo crente, aí ficou mais crente. Já era crente, virou mais crente ainda. Aí depois disso acabou, nunca mais fui perseguido em sonho por demônios assim, dessa forma, dessa maneira, como eu era perseguido, a tentar me matar dessa forma. Só que durou bastante tempo, eu não lembro quanto tempo, durou um tempo, onde os demônios pararam, cessaram com isso, com esse tipo de sonho. Mas a coisa escalou de nível, subiu, porque aí o que eu penso? Possivelmente o demônio teve algum tipo de entendimento do tipo: esse aqui é diferente, tem alguma coisa com ele, Deus aqui, a gente vai ter que focar nele. E aí nisso daí começou sonhos bem mais barra pesadas. Eu acredito que é porque o meu irmão ele tem dom de visão espiritual. Ele consegue ver demônios, essas coisas. Assim, não é coisa, como eu posso dizer, não é coisa minha de eu querer ver. É coisa tipo assim, eu tô em Quando algum... Deus mostra. Tipo assim, eu tô em algum lugar, é aleatório, é inexplicável, não sei nem dizer. Simplesmente acontece. Em algum momento... Igual ontem, né? Não sei se já passou da meia-noite, que é tarde. Já passou, acho. 00:33. Igual ontem, você disse que viu um demônio na cozinha, né? Foi, isso aí é outro contexto, né? Isso aí já é complicado. Eu tava de manhã cedo, acabamos de acordar, era 7 horas da manhã. Mãe tava preparando o café lá, eu cheguei: "Bom dia, mãe, bom dia." Tava o Caio, que é o filho da minha irmã, sentado, mas a Kaline, a minha irmã, não tava aqui, tava só o filho dela, eu, a minha mãe, meu pai tava no quarto se arrumando pro trabalho, a minha mãe preparando o café, como sempre. O Caio tava sentado na mesa, sentado na cadeira lá, comendo alegrinho, sorrindo, brincando, assistindo o desenho dele no celular da minha mãe, que a minha mãe coloca o desenho para ele ficar calmo, assistindo e comendo. E aí, dado o momento, a minha mãe saiu, a gente conversou um tempinho lá, conversei com ela e tal, ela saiu para lá, foi pro quarto passar a roupa do meu pai, né, para ele trabalhar. E eu tô lá na cozinha, fiquei sozinho olhando o Caio para ela, né, acompanhando, e eu tava meio sem fome, acordei sem fome, não sei porquê. Num jejum que nem eu explico, né? Nem eu sei explicar. Tem esses momentos. Do nada eu não sinto fome, fico num jejum aí misterioso. E aí, né, esse dia foi mais um, hoje cedo, né? Ontem já passou. E aí eu fiquei mais o Caio sentado e eu olhando para ele, eu pensei: caraca, deve estar acontecendo alguma coisa na casa da Kaline ou com o Caio, porque ele tá diferente, tá mais irritado. Ele tem 2 anos, né? 3. A gente vai brincar com ele, ou mesmo chamar a atenção dele, ele grita, fica nervoso. E eu senti no meu coração alguma coisa falando assim: ora por ele, abençoa ele. E aí eu orei, eu estava sentado de frente para ele, eu fechei os olhos e comecei a orar. Deus, tem misericórdia, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que se passa na casa da Kaline ou com o Caio em específico, mas eu sei de mim, quando eu era criança, que eu era muito perseguido, via coisas, vultos, ninguém acreditava em mim, via coisas inexplicáveis, coisas que só com o passar do tempo foi começando a fazer sentido. E eu não quero que isso aconteça com ele também. Então eu comecei a orar nesse sentido. Deus, protege ele, guarda. Que no momento certo o Senhor possa se revelar para ele como o Senhor se revelou a mim. Ou talvez até de maneiras
mais incríveis. Eu acredito que o Caio também tem o mesmo dom dele de ver espíritos, demônios, porque eu já vivi algumas experiências com o Caio, inclusive uma vez um demônio entrou na minha casa, o Caio viu. Ele ficou muito assustado, ele chorou, enfim. Mas continua. E aí eu fiz a oração, terminei, toquei na cabeça dele e falei que o Deus que está comigo acompanhe você durante a sua vida. E aí eu fiz isso, saí, fui pro quarto da minha mãe conversar com ela. No instante que é longe a distância da cozinha pro quarto dos meus pais, que a casa aqui é grande pra caramba. E eu andei, parei na porta do quarto da minha mãe. Quando eu cheguei, tô conversando com ela, eu escutei um barulhão. Pá! Alguma coisa caiu, parecendo uma cadeira. E eu caio chorando, gritando. E aí eu voltei na sala ali, que dali da sala dá pra ver, da cozinha. E eu olhei, que misericórdia, o que aconteceu? Minha mãe, o que foi isso, Richard? Olha o menino aí, o que foi que aconteceu? Fala pra mim. Ela tava passando a roupa na hora, ela parou, não sabia se passava ainda, se ia lá. Aí eu olhei, uai mãe, o Caio caiu, parece, da cadeira, ele tá chorando ali, o celular caiu com ele no chão também, parecendo que caiu, tropeçou, não sei, a cadeira revirada no chão. Aí minha mãe correu, foi lá, largou tudo, saiu correndo, foi lá, pegou ele, fez o chamego, né, que a gente fala. Ô, tadinho, não chora não, meu filho, tá tudo bem, não chora, não chora, consolou ele. Aí sentou no sofá que tem aqui, próximo da sala. Tem 4 sofás diferentes na casa, tão grande. Ela sentou num, conversou com ele um pouquinho, acalmou mais. Aí depois trouxe ele para a sala de casa, botou ele no sofá sentadinho, com o celular na mão de novo, o biscoitinho, para ele comer. Aí ele ficou mais alegrinho, tranquilinho, distraído. Mas não machucou não, né? Não, machucou não. Só deu aparecendo que... Não sei o que aconteceu, que eu nem vi, só caiu. Só assustou. E ele tava no chão, esparramado no chão com o celular. Por um lado, ele pro outro, cadeira pro outro. Bom, e aí ele ficou na sala sentado num sofá. Tem um sofá que é aqui assim, nessa posição. E outro é assim. Nesse... Não vai dar pra ver. Aqui assim, mais ou menos. Um canto, um outro. Eu tava num que tava pra ver... Eu tinha visão do Caio. E da cozinha, que a porta é porta dupla de vidro, eu tenho visão da cozinha ali para frente. Eu estava de frente para essa porta dupla que via a cozinha, o Caio à minha direita, sentado no sofá, mais afastado, tranquilo, intertido, sorrindo, assistindo os vídeos no YouTube. E eu tô aqui sentado, mexendo no meu celular, com o meu celular na mão, mexendo, tranquilo, distraído. E de canto de olho aqui, eu vi um reflexo de alguma coisa movimentando na cozinha. Eu pensei, deve ser o vento, que estava ventando bastante. Mas você disse que viu o reflexo na televisão, né? Foi pela televisão, que a televisão tinha o reflexo da luz, né? Mostrava a imagem da cozinha. Mostrava um canto da cozinha que eu não tinha visão de frente. Ela mostrava um canto da cozinha que eu não tinha visão. Uhum. E foi ali que tive a impressão de ver algo passando, como se movimentasse. Só que naquela mesma direção tem um pano que fica na casa da gata que balança às vezes, só que não era. Porque estava tudo fechado, né, e não tinha vento aqui dentro. Aí eu pensei, caramba, eu tô vendo coisa, será que eu olho? Eu fiquei na dúvida. Eu olhei de relance. Quando eu olhei, eu vi uma criatura bem grande, alta, batia quase no teto da casa, e a casa é alta. E tava com um manto todo de preto, tampava tipo capuz. Tipo um capuz, tampava os olhos dele, eu só via daqui para baixo dele, a boca, todo preto, a boca dele, a pele parece que era cinza, era escuro. E quando eu bati o olho naquele negócio, eu senti um arrepio muito grande e um pavor, que na hora eu levantei do sofá, e só que na hora que eu vi a criatura, eu levantei do sofá, a criatura fez isso aqui, ela virou para o lado e andou para um lado de ângulo que eu não via e sumiu, desapareceu. E eu levantei, misericórdia, pai, o que foi? Eu acho que eu vi um trem ali que não era para ter visto, não queria ter visto. Ele, o que foi, menino? Rapaz, eu tô até agora aqui, o que foi? Fala. Não, vi um trem ali, um cara gigante ali na cozinha andando. Como assim gigante? Tá repreendido em nome de Jesus. Aí ele foi lá na cozinha, orou. Onde foi? Eu contei para ele, orou, repreendeu. E o que penso eu?
que eu senti aquele momento de que era para orar pro Caio, eu orei, né? Fiz aquilo, e quando eu saí de perto, possivelmente abriu alguma brecha, eu acho que o Caio foi empurrado, porque a cadeira simplesmente voou muito longe dele. Eu acho que ele foi empurrado, mas eu acho que tinha um anjo ali que impediu dele de se machucar. E a criatura olhou na minha direção com ódio, eu acho. Foi isso. E eu acho que foi contra mim, porque eu senti que... Eu não vi o olhar dele, mas eu senti que ele estava olhando para mim. E quando eu bati o olho, ele percebeu que eu vi, que eu estava vendo o espiritual, ele percebeu que talvez o anjo me mostrou ele virou e saiu de ângulo, e aí desapareceu. E aí foi aí que eu senti ruim. Mas assim, como eu já tive muita experiência em sonho com coisas espirituais de demônios, que muitas mesmo, eu acho que Deus já me fortaleceu espiritualmente, que eu não me senti tão ruim como de outras vezes foram, em sonho. Então assim, foi a primeira vez que eu vi algo físico, né, também, fisicamente, não em sonho. Porque ele já teve experiências que apareceram demônios e deixou ele muito mal. Começou quando eu era criança, né? Demônios normais, os menores, vamos assim dizer, em escala. E foi evoluindo. Depois que Deus apareceu e repreendeu essa perseguição, aí aumentou a escala. Começou a vir o alto escalão dos demônios, né? Que aí já foi um confronto de... bem mais barra pesada. Foi testes mesmo, literalmente. Mas vamos deixar isso para os próximos vídeos. Já foram uns 30 minutos já de vídeo. Fica aí a curiosidade, para quem quiser saber, deixa o like aí, que depois eu conto mais aí. Mas para curiosidades eu vou dar só um pequeno spoilerzinho aí, que o próprio Lúcifer já apareceu para mim em sonho. Sim. E aí eu vou parar o vídeo por aqui, vou fazer um parte 2, mas vou continuar a gravação aqui com ele e depois eu passo o vídeo para vocês. Valeu, gente. Paz do Senhor a todos.